Então, bem-vindo à aula de inteligência artificial com vetores e sorvetes. Nessa aula, eu pretendo utilizar a analogia divertida de sorvetes para explicar os vetores. E, consequentemente, se você entender os conceitos por trás dessa aula, você poderá aplicá-los para resolver diversos problemas, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de ter uma compreensão, embora que parcial, muito importante de uma parte fundamental de como a maioria dos algoritmos inteligentes funciona. Então, né? Você sabe o que que é um número? Eu aposto que qualquer pessoa sabe o que é um número, até você. 0, 1, 2, 0,5, qualquer número, não importa se ele é decimal, fracionário, inteiro, real, irracional, qualquer número solto, num contexto de álgebra linear, é chamado de escalar. Então, só para você entender que se alguém falar de grandeza escalar, essa pessoa está falando de um número. É isso que ela está falando. É apenas um número solto em algum lugar. Porque esse é o nome que os matemáticos dão para esse número dentro do contexto de álgebra linear, que é a área de estudo dos vetores. Beleza, agora que você sabe o que é um número, você tem que entender que vetor é um conjunto de números. É isso que é um vetor. Então, os vetores eles têm algumas propriedades, né, que os matemáticos definem no contexto de álgebra linear, mas o que você tem que entender mesmo é que é uma forma de organizar e representar esse conceito matemático. Mas no fim do dia é um monte de números dentro de uma lista, cara. O vetor também pode ser representado por um único número dentro de uma lista. Mas se você tiver apenas um único número, ele é praticamente um escalar tentando parecer um vetor. Então é isso. Se você quiser aprofundar sobre os vetores, você pode dar uma olhada em álgebra linear e as propriedades de um vetor. Mas nessa aula, que é bem simples e tende a ser mais divertida, o que você tem que entender é que vetor é uma lista com um monte de número que você já sabe o que é. Agora bora lá, né, pro sorvete, né? No mundo dos vetores, cada número representa uma dimensão. Nesse exemplo, nós temos um vetor de três dimensões. Cada dimensão é uma unidade que pode variar independente das outras unidades. Nesse caso, o sabor pode variar independentemente da temperatura, assim como a temperatura pode variar independentemente do tamanho do sorvete. Faz sentido? Se a temperatura do sorvete muda, ele não cresce junto com a temperatura, né? Ou se o tamanho do sorvete é gigante, não significa que ele não vai derreter, certo? Então, nesse contexto, estamos utilizando um vetor para representar essas três dimensões de um sorvete. Porém, você pode imaginar que podemos representar qualquer coisa com vetores e em qualquer número de dimensões. Esse é o conceito que você tem que enraizar. Beleza, mas como é que eu uso esse negócio aí, né? Como é que eu uso isso? Existem diversas métricas que usam essas dimensões de vetores para calcular a distância entre eles de diversas formas diferentes. Isso significa que você pode usar essas métricas para encontrar vetores similares a outros vetores. Por exemplo, sorvetes similares a outros sorvetes, por temperatura, por sabor, por tamanho ou por tudo ao mesmo tempo. Neste exemplo, é possível notar que sorvetes parecidos tendem a ficar próximos, enquanto que sorvetes diferentes se afastam. Então você pode pensar um pouco, tentar imaginar o que é possível fazer com isso e o que seria possível fazer se o número de dimensões aumentasse. Então, né? Isso tem alguma coisa a ver com o ChatGPT? Que bom que você perguntou, né? Isso tem tudo a ver com o ChatGPT, porque ele basicamente transforma tudo que você diz, escreve, até mesmo suas imagens e seu áudio, em vetores e matrizes. E as dimensões desses vetores e matrizes representam o contexto semântico do que você está dizendo ou do conteúdo da sua imagem ou do áudio. Com isso, é possível, por exemplo, encontrar imagens similares a outras imagens, pesquisar texto sobre a imagem, ou áudio sobre texto, e infinitas possibilidades. O céu é um limite. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que te deu um contexto aí, embora superficial, muito importante, do core, né, do coração fundamental aí da inteligência artificial e dos aprendizados de máquina. Usando esse conceito de vetores, estudando sobre eles, você consegue, por exemplo, aplicar diversos algoritmos para resolver diversos tipos de problemas diferentes. Sistema de recomendação, similaridade semântica, similaridade de imagem. Dá para resolver uma série de outros problemas aí ligados à inteligência artificial hoje. Então, espero que você tenha gostado e um ótimo dia.